família, acompanhe comigo a leitura das Sagradas Escrituras. Salmo 133. Glória a Deus. Salmo 133 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Bendizemos, Deus, e exaltamos o Teu nome. Agradecemos a Ti, Deus querido, pela Tua maravilhosa graça, pelo Teu maravilhoso amor. Agradecemos a Ti, Deus querido, pela oportunidade que o Senhor nos deu, o Senhor tem nos dado de louvar e exaltar o Teu santo nome por meio das canções. Agradeço a Ti, Deus querido, pela vida de cada pessoa, Deus, que esteve tocando aqui os instrumentos, Deus querido. Pai, pela vida do Tiago, que esteve ministrando o louvor, do pastor Jefferson, do Edson, pela vida do Frederico, do Miqueias, do Davi Azaf. Te agradeço pela vida de cada irmão que aqui está conosco, Deus querido. Ó Pai, celebrando a Ti com o seu corpo, Deus querido, com as palmas, com as vozes. Pai, eu agradeço a Ti por este irmão, por essa pessoa que está aí na sua casa acompanhando este culto neste momento e junto conosco celebrando o Teu nome. Ó Deus querido, mas agora queremos ouvir a Tua palavra. Santo Espírito de Deus, venha neste momento tomar a minha boca, a minha mente, os meus lábios, para que a Tua igreja seja inundada, para que cada vida aqui seja inundada pela Tua palavra, aí no nome do Senhor Jesus. Que aquela pessoa, Deus, que precisa, Deus, de ouvir a Tua palavra, começando por mim, Deus querido, é claro, Pai, que seja alcançada agora no nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço. Amém, amém. Podem se sentar. Os que estão em suas casas aí, permaneçam em seus lugares. Amém. Tema da mensagem de hoje: união. Glória a Deus. Estamos vivendo um período de isolamento social. Muitas pessoas estão em suas casas, em seus lares, sem poder sair, devido a uma pandemia, devido à ameaça de um vírus. As pessoas se isolaram contra a sua vontade. Muitas dessas pessoas, neste momento, depois de alguns meses, talvez estejam sentindo falta, e eu imagino que seja assim de fato, do seu amigo, do seu irmão, daquela pessoa querida, talvez daquela pessoa de mais idade, que são as pessoas que estão sendo mais poupadas neste momento. Talvez estão sentindo falta da aproximação, daquele abraço, do aperto de mão, do olhar nos olhos e dizer obrigado por você existir na minha vida. Nós gostamos de nos relacionar, gostamos das pessoas. É claro que devo dizer também que simplesmente isso, não significa união. Pois a união é uma combinação de esforços em atos e pensamentos para um bem comum. A união é estar ligados, juntos, não necessariamente fisicamente, mas estarem ligados em comum acordo. E talvez agora, neste momento em que a sociedade vive,
talvez não, imagino eu, que seja de fato o momento ideal para nós pensarmos a respeito de união. Aquele momento em que nós pensamos que a união está ameaçada, que não será possível. Talvez se vivendo junto, pertinho, vendo todo dia, abraçando, estava difícil. Agora, quanto mais distanciados por esse isolamento, quanto mais afastado, como estaremos unidos? Como estaremos juntos? Como cultivar isso que a Bíblia fala que é tão importante, que o salmista fala de forma extraordinária? Como viver isso? Se eu não posso mais marcar aqueles encontros numa sala, na sala da minha casa, em um salão de festas, em um restaurante, em um ambiente de descontração, se eu não posso fazer isso mais. Como? Para isso, eu devo citar aqui a oração de Jesus, no Evangelho que João escreveu, no capítulo 17, em que ele diz: eu oro, Pai, eu peço, Pai, para que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor, assim como somos um, que eles sejam um. Olha, creio eu que quando Jesus orava, ele não imaginava, pelo menos naquele momento, imagino que um dia alcançaremos, teremos a oportunidade de estarmos todos juntos, congregando juntos. Mas Jesus não estava falando ali em colocar todos em um mesmo espaço, em levá-los todos para o mesmo espaço, mas que para que todos fôssemos um com Cristo Jesus, em unidade de corpo, de pensamento, em unidade de propósito, em unidade de ideias, todos em prol de um bem comum. Jesus estava falando de pessoas que, mesmo estando em extremidades do planeta Terra, em extremidades, elas pudessem orar umas pelas outras, elas pudessem trabalhar em favor uma das outras, sabendo que o que eu faço aqui, sabendo que o que você faz aí na sua casa, ou o que você faz aí onde quer que você esteja, interfere na minha vida e pode contribuir para o meu bem, e o que eu faço aqui pode contribuir para o teu bem. Jesus estava falando de algo superior quando ele faz essa oração que João cita. Ele não estava pensando que seria simplesmente a oportunidade de toda a igreja poder congregar e construirmos uma grande igreja. Mas ele estava falando de uma igreja que estaria espalhada pelo mundo. E mesmo assim, seria uma
Amém. E mesmo assim, estaria unida. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele falou para a igreja: eu não estou com vocês de corpo presente, mas eu estou de alma. Não estou com vocês de corpo presente, mas eu estou de espírito. No verso 1, o salmista fala que é bom, é agradável viver em união. Bom é aquilo que faz bem. Bom é aquilo que não causa mal, não traz prejuízo. Ele está dizendo: é bom que vocês vivam em união. Porque isso não fará mal, não trará prejuízo a vocês. Não fará mal a vocês. Muitas das vezes pensamos que se unirmos com pessoas diferentes de nós, que têm personalidades, temperamento diferente de nós, isso trará prejuízo. Mas o salmista aqui, ele não está falando: olha que tenham todos o mesmo humor, o mesmo temperamento. Mas ele está falando: olha, o importante é que estejam unidos. Isso que é importante, isso que é bom. Isso que é bom, que estejam unidos. Jesus, quando esteve aqui por 3 anos, caminhando na terra, ele uniu consigo na sua caminhada 12 apóstolos que participaram ali da sua intimidade, com temperamentos diferentes, com visão diferente. No entanto, Jesus sempre mostrou para eles que era importante estarem juntos. Era importante. Eu acho extraordinário que mesmo depois de Judas o haver traído, e indo lá e o entregado, Jesus, ao receber aquele beijo da traição de Judas, Jesus vira para Judas e disse: amigo, por que viestes? Judas não era um com Jesus. Mas Jesus mostrou para ele que ele era amigo. Você não é meu amigo, mas eu sou seu amigo. Porque Jesus não joga a palavra fora. Jesus não fala à toa, sem propósito. Ele não fala sem propósito. Mesmo assim, Jesus sempre quis e trabalhou para o bem de Judas. Mesmo assim, Jesus sempre trabalhou para que Judas experimentasse do melhor. Mesmo assim, Jesus foi agradável. E o salmista diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É agradável, é prazeroso, é satisfatório. Precisamos entender isso. Precisamos viver isso. Tem alguns irmãos aqui na congregação que a gente está falando só por telefone. Só se fala por telefone. Fica mais complicado. Grupo de risco. Mas eu tenho um prazer imenso, eu tenho uma satisfação imensa em saber que eu posso contar com este irmão e este irmão pode contar comigo. Em saber que ele está sempre orando, que estamos unidos em Cristo Jesus.
tenho um prazer imenso, uma satisfação imensa na vida desta pessoa, ou dessas pessoas, mesmo estando longe, mesmo estando distante. Nos preocupamos uns com os outros. Nos esforçamos. Trabalhamos em prol um dos outros. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo sobre a cabeça de Arão, qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. O óleo sobre a cabeça, derramar o óleo sobre a cabeça é a unção. É a unção de Deus, é a capacitação. É o momento ali em que o sacerdote, ele é ungido, ele é capacitado. Aí o salmista diz, olha, a união é como óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Ou seja, a união é como o óleo que nos capacita, que nos unge. Quando nós estamos em união, somos mais capacitados, somos mais habilitados para fazer a boa vontade e perfeita vontade de Deus. Jesus, quando ele comissionou os discípulos, deu uma tarefa para eles saírem a pregar, Jesus mandou de 2 em 2. O que aquilo significa? Qual o símbolo disso? Não podemos estar só. Você não pode estar só. Um discípulo, um apóstolo, um servo do Senhor não pode estar só. Precisamos precisamos da companhia uns dos outros. E nessa companhia nós somos capacitados, somos motivados. O escritor dos Provérbios, ele diz que é melhor serem 2 do que 1. Ele está falando de união. Temos a necessidade de vivermos juntos. Temos a necessidade de estarmos juntos. Mesmo que no momento presente, devido às circunstâncias, estamos separados, mas estamos juntos em espírito, em alma. Eu sei que as minhas batalhas, as batalhas espirituais, eu não pelejo sozinho, porque você, meu irmão, está comigo, eu estou com você. Eu sei que você sempre coloca em sua memória a minha pessoa e ora por mim, vice-versa. Você precisa lembrar, você precisa trazer à memória o seu irmão, a sua irmã, você precisa trazer à memória aquele parente querido e orar por ele, interceder por ele. Ele não pode estar só nesta vida, não pode estar só nessa caminhada. Mesmo estando longe, mesmo estando distante, essa pessoa precisa entender que ela não está só.
O olho desce sobre a cabeça, sobre a gola. É sinal de... sobre a orla. É sinal de completude, de completo. A unção tem que ser completa. O revestimento tem que ser completo. Sabe, meus irmãos, nós estamos completos quando estamos unidos, quando vivemos unidos. Nós estamos completos quando nós nos unimos uns aos outros. Precisamos entender, temos que entender que sempre iremos precisar uns dos outros, temos a necessidade de estar unidos. Temos a necessidade de viver em união. Para que a unção seja completa, para que a capacitação seja completa, para que a obra do Espírito Santo de Deus seja completa na sua vida. Não pode haver divisão no meio dos irmãos. Não pode haver separação no meio dos irmãos. Quando acusaram Jesus de ele expulsar os demônios pelo espírito de Beelzebu, ele diz assim, olha, não é assim. Beelzebu não faria isso, porque uma casa dividida não subsiste. Olha, ele está dizendo, nem os demônios se dividem, nem eles. Nem eles, nem o inimigo se divide. Até o inimigo sabe que precisa estar unido entre eles. Agora nós, criados por Deus, a imagem e semelhança do Senhor, iremos viver divididos. Não. Precisamos entender isso. Precisamos entender que não podemos estar divididos. Não podemos estar separados. Precisamos viver em união. Quando nós somos ungidos por Deus, nós somos capacitados, recebemos a luz divina, a nossa mente é iluminada. O irmão, ele é luz de Deus na minha vida. Eu devo ser luz de Deus na vida do irmão. Precisamos ser luz de Deus, refletir a luz de Deus na vida uns dos outros. Precisamos. Para que, se por um acaso, em algum momento as trevas quiserem me sufocar, de forma tal que eu não esteja suportando, para que você una comigo. E aquilo que há de Deus na sua vida, encha a minha vida. Amém, Jesus. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, suportai-vos uns aos outros. E é interessante quando ele diz assim, ele está dizendo, seja suporte. Seja suporte um dos outros. Para que serve o suporte? Senão para segurar, para apoiar, para sustentar. Seja a mão que sustenta, seja a mão que levanta. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros.
Quando nós estamos juntos, nós escalamos as mais altas montanhas. Nós temos a capacidade de transpor os mais difíceis dos obstáculos. Até a natureza nos dá exemplo disso. Se nós olharmos para a formiga tão pequena, tão frágil, mas olhem para ela o quanto ela constrói. Olha para ela o quanto ela realiza. Porque ela sabe trabalhar em conjunto. Ela sabe trabalhar em comunhão. Ela sabe trabalhar em união. Não importa o quão longe a formiguinha esteja do formigueiro, ela está trabalhando em favor do formigueiro. Precisamos aprender. Não importa. Talvez neste momento de distanciamento social você esteja se queixando do distanciamento. Eu digo, é bom sim estar perto. É bom sim estar próximo. Mas não importa o quão distante você está, continuaremos a trabalhar. Continuaremos a realizar a obra em favor uns dos outros. Não importa o quão distante você esteja, você deve continuar trabalhando aí onde você está. Você deve continuar realizando as boas obras do reino de Deus. O próprio Jesus, quando ele foi assunto ao céu, quando ele subiu aos céus, ele disse, olha, eis que estarei convosco todos os dias. Ele deixou claro que sempre estaremos unidos, sempre estaremos juntos. Talvez naquele momento os discípulos olhavam para Jesus triste, olha, ele está indo embora, agora estaremos longe, distantes. Mas eu disse, nós sempre estaremos juntos, sempre estaremos juntos. Sabe, meus irmãos, é óbvio que Jesus desfruta da onipresença. Mas ele comunicou com nós algo extraordinário. Que não vê barreira física para alcançar uns aos outros o amor. Ele comunicou com nós o seu amor e mesmo você estando distante, estamos unidos pelo amor de Cristo Jesus. Mesmo você estando longe, estamos juntos, estamos presentes uns dos outros no amor de Cristo Jesus. No verso 13, o salmista diz que a união é como o orvalho de Hermon. O orvalho que cai sobre o monte Hermon é abundante. Molha, encharca todo o monte. É como se tivesse caído chuva, grandes gotas de água. Molha todo o monte. De forma tal que o Monte Hermon, você olhando para ele, você vê de longe, ele coroado por gelos, por uma grande coroa de gelo, que cobre o seu pico, que cobre o seu topo. E essa água que acumula ali, pelo orvalho,
pelo simples orvalho. Ela desce pelo monte, e do monte brota nascentes. E dessa nascente, de uma delas, nasce, por exemplo, o Rio Jordão. O Rio Jordão, com a sua extensão de mais de 350 quilômetros. O salmista está dizendo: a união é como o orvalho de Hermon. Sabe, de repente, se você olhar para um monte, você não vê chuva. Você não vê grande tempestade de águas. Mas se você for no monte, você vai perceber pequenos orvalhos descendo do céu, encharcando aquela terra. A união, meus irmãos, ela é assim. Às vezes você não dá a menor importância, você acha que não é tão importante. Às vezes nós não nos esforçamos para viver em união, porque pensamos, não, nessa união, não iremos ter torrentes de alegria, de emoção, de prazeres. Talvez você pense, que vantagem tem eu viver em união com fulano, com ciclano, o que ele pode acrescentar na minha vida, o que ele pode trazer na minha vida. Mas o que seria do Monte Hermon sem o orvalho que desce ali? Diria mais, o que seria de Israel sem o orvalho que desce no Monte Hermon? O que seria do mar da Galileia? Uma vez que o mar da Galileia começa nos orvalhos que descem no Monte Hermon. O que seria? O que seria da minha vida se não fosse eu estar unido com você? Se não fosse a nossa união? O que seria dessa terra que está tão caótica, se não fosse a igreja de Cristo Jesus que prega, que ensina a união, que vive a união? O que seria? Se não fosse a nossa união, se não fosse viver, se não fosse buscar vivermos em união. Se não fosse o orvalho de Hermon, Hermon não passaria de um deserto. Não passaria do monte de terra, de pedregulhos. Se não fosse, meus irmãos, a união pela qual um dia Jesus orou. Oro, peço, intercedo para que eles sejam um. O que seria de nós? O que seria da igreja do Senhor Jesus? Como ela atravessaria séculos e estaria aqui hoje, se não fosse a união?
Sabe o que ainda torna este mundo agradável? A nossa união. O que ainda torna este mundo lugar bom para viver é podermos contar uns com os outros. Se não fosse o orvalho que desce sobre o monte Hermon, não haveria o mar da Galileia. O que foi o mar da Galileia, senão um palco para os milagres do Senhor Jesus? No mar da Galileia, Jesus pregou sermões. Lembra de uma vez que ele usou o barco de Pedro, porque a multidão o apertava? No mar da Galileia, Jesus andou sobre as águas. No mar da Galileia, ele mostrou o seu poder sobre a natureza, acalmando uma tempestade. No mar da Galileia, ele operou a pesca miraculosa. Sabe, meus irmãos, queremos ver um milagre de Deus, mas se nós não vivermos em união, não veremos o milagre de Deus. A união é um palco para o milagre de Deus. A união é um palco. É o palanque no qual o Senhor Jesus, ele sobe para realizar o seu milagre, para realizar as suas obras poderosas. A igreja do Senhor sempre caminhou e sempre rompeu quando ela esteve verdadeiramente unida. Lá em Atos dos Apóstolos relata que a igreja, ela se reuniu e ela tinha tudo em comum. Ela se reuniu numa união, e ela começou a orar e a terra tremeu e os alicerces se abalaram. Na união da igreja, o evangelho foi espalhado de forma poderosa. Quando a igreja orou, quando a igreja se reuniu para orar, cadeias foram rompidas, reinos foram levantados e reinos foram destituídos. Quando a igreja se reuniu para orar, pessoas foram curadas, demônios foram expelidos, e mortos foram ressuscitados. Quando a igreja se reuniu para orar e quando a igreja viveu em unidade. Ainda no verso 3, diz o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. O monte de Sião e o monte Hermon, eles não estão juntinhos, não estão colados. São vários montes, estão distantes. Mesmo assim, o orvalho que desce sobre Hermon, mesmo sendo desta forma, o orvalho que desce sobre o monte Hermon, abençoa todos os outros montes. Do monte de Hermon vai brisa que refresca. Do monte de Hermon sai águas que correm, desce ao vale e depois sobe ao monte. Vai aos montes de Sião. Embora não estejam próximos, perto uns dos outros, estejam até distantes. O salmista está dizendo, olha, mesmo que estejamos longe,
A união abençoará as nossas vidas. A união será um refrigério, será um bálsamo para as nossas vidas. Aquilo que é produzido na união irá jorrar, irá alcançar lugares distantes. Não importa o quão longe esteja, mesmo que estejamos distantes, talvez hoje você esteja aí experimentando da graça, do favor, do amor de Deus, porque um dia alguém que você nem conheceu se uniu a você e orou por você, e clamou a Deus pela sua vida, e porque Deus ouviu esta oração, você foi abençoado. E porque você ouviu essa oração, o Evangelho chegou a você. E porque alguém orou distante, mesmo que você não soubesse, você foi curado. Mesmo estando distante dos montes de Sião, eles são tocados pelo orvalho que cai sobre o monte Hermon. Ele recebe da brisa. Quando estamos unidos, nós iremos tocar uns aos outros com o propósito eterno de Deus, a intenção eterna de Deus, de constituir para si filhos e filhas, de constituir para si uma grande família. Mesmo estando distante, mesmo que estejamos distante, se vivermos unidos, iremos pavimentar a estrada, o caminho pelo qual o Senhor realizará os seus grandes milagres. E o caminho no qual virá o seu sucesso. E o caminho no qual você triunfará. Fazendo assim, vivendo em união, traremos a bênção de Deus e experimentaremos a bênção de Deus, a vida eterna de Deus. Aleluia. Vamos ficar sobre os pés. Eu te convido a aplicar no seu coração, a sua mente, a viver em união. Eu convido você a clamar a Deus, a fazer a oração que Jesus fez. Pai, que sejamos uns, Pai, que estejamos unidos, que sejamos um, Deus. Eu convido você a fazer essa oração, como Jesus fez. Pai, assim como o Senhor e o seu Filho são um, que sejamos também um. Deseje. Aleluia. Filho, se criar, eu sentado ali, Deus me colocou um desejo de eu dar um testemunho. Testemunho que diz que ele é novinho. Vamos tirar a máscara da pessoa aqui. Deus quiser, é novinho. Na mão ainda. Cidade de Caranaíba. Deus, ali da cidade que cresceu lá, foi crescendo. Chegamos nessa cidade, o
larguei a Fiat Automóvel, trabalhava na Fiat Automóvel. E Deus vinha falando comigo. Depois Deus falou comigo dentro de uma caçamba de carro. O outro nome que fala, mas agora não lembro. E eu deitado ali na hora do almoço, um subiu lá, o outro para cá, tudo, falar suas palavras lá que queria lá. Eu só crente, entrei ali e deitei meditando na palavra de Deus, com um pouco pegou fogo, assim de mim. O vermelho, azul, o fogo todo cheio de barulho. E eu abri os olhos e ouvi aquele fogo, pulei lá de fora. Falei assim, que isso, meu Deus? Aí Deus falou assim, eu falei com Moisés no meio da salsa, estou falando contigo agora, vai para a minha obra. E Deus já vinha falando comigo assim, no meu ouvido, mas eu não dava atenção. Irmãos, e Deus cumpriu. Eu trabalhando empregado ali, pintava automóvel, né? Aí eu tive que sair dali. E Deus usou uma irmã, inclusive era tia da mãe dele, sem saber de nada, e falou comigo que eu iria para a obra. E era um lugar longe. Não é tão longe, mas é longe, para mim era longe. Tinha bom emprego. Daqui que eu ia sair, né? Sem ganhar nada. Falei assim, meu Deus, eu vou sair daqui, tinha um salário bom, para não ganhar nada. E Deus foi seu sustento. Você e sua família. Irmãos, eu sei que eu não posso ir tempo, mas eu vou resumir. Aí chegaram, nós começamos a pregar nas casas. Até o dia que a igreja saiu com eles, saiu com eles, chegou só o mais velho ficou com os dois, fiquei com dois. Eu dirigi com os dois. Glória a Deus. Eu dirigi com dois ali e eles não deu oração nenhuma. Não chorou, nem nada. Chegou outro dia que a mãe dele chegou. Mas Deus é tão bom. É um óleo que desce a cabeça, a barba de Arão mesmo. Entendeu? Isso não é só palavra que o Léo está falando aqui. Palavrinha, né? Mas foi palavra gloriosa, essa palavra. Com bom, com suave é que os bons. Viva em união. Amém. Aí nós começamos a viver em união. Pessoas não tinham crente, mas foi entrando eu morava lá no segundo andar, na casa velha, e as pessoas subiam a escada, via cantando, e eu cantando, e não tinha mais ninguém. Assim, e com pouco foi subindo a escada, e que isso? Que isso? Que isso que está acontecendo? É macumbaria? Sabe que é macumbaria? Mas nós estávamos pregando a palavra. E foi aceitando um por um. Em 4 meses, mais ou menos, batizava pessoas. Pessoa aqui de Timóteo aqui, ó, ia lá ver o batismo. É que foi uma coisa tão gloriosa que o óleo do Senhor, ele faz com que fala. Inclusive falou comigo, eu não saí, Senhor. Eu vou lá, não sei nem para falar, eu não sei pregar. Eu coloco palavra na tua boca. Quando eu saía pregando assim na rua, pregava na rua, Deus falava comigo. Deus falava comigo para pregar. E a palavra saía macia da minha boca, coisa que eu não sabia nem falar, saía, Deus mandava. Com poucos convidavam. Tinha pessoa que aceitava, pregava, achava bom.
Mas não importa. Jesus sofreu também. Amém, Deus. Para Cristo. Amarai que o raio de Moshuanastais. História me decorrai de Calachandas. De Periostais. Aleluia. É muito bom, irmão, você ter Deus no coração. Com bom, com suave. Como é bom, com suave, viver em união. Estava pensando ali, eu era crente muito novo em Belo Horizonte. Pastor Anselmo pegou a palavra lá. E lá tem até hoje um muro grande. Lá na igreja. Vai entrar. Vai entrando aqui. Naquele muro. E o pastor Anselmo falou assim, olha. Eu estava subindo aqui, ó. No muro da igreja, comecei a olhar assim umas coisas pequenas assim, carregando. Subindo um bichozinho assim. Uma hora que ele estava subindo, ele estava subindo mais de lado, outra hora de cabeça para baixo. A minha vista não é tão boa, né? Aí, mas eu ficava olhando, eu vi para que era, mas eu vi o que era as formiguinhas, miudinha, carregando aquela outra bicho, por exemplo, um grilo, uma outra formiga morta, e foi levando até virar o muro. Aquela formiguinha pequena. Aí ele lembrou do sábado, né? Com sua velha união. Ele notou as formigas através da união, pegando outros bichinhos. E virou por lá de lá. E é Deus falando no seu coração, que assim Deus falava comigo. Amém, Deus. Comece a orar. Falar do Evangelho de Jesus conforme escreveu João, capítulo 17. Lê todo o capítulo 17. Veja o que João escreveu. O que Jesus fala a respeito. E comece a orar de acordo com aquela oração.
a doce consolação do Espírito Santo sejam com todos. Amém e amém.